Bom dia a todos. Na classe de hoje, a gente vai continuar o assunto que tem sido sobre evangelismo, certo? Esse é um assunto muito importante, a questão das missões, né? Do mandato de Cristo. Só que dessa vez a gente já abordou bastante coisas em respeito à teologia do evangelismo, a visão que a Bíblia, que Cristo traz sobre o evangelismo de fato, né? Infelizmente, hoje nós temos muitas confusões em relação ao que seria o evangelismo. A gente vai revisar rapidamente no início, só para quem não pôde estar nas aulas anteriores conseguir entender o que vai ser falado posteriormente. Mas hoje vai ser prática. A gente vai falar como que o evangelismo de fato deve ocorrer na prática. Não é como ele pode, é como deve ser feito. Tá? O método, o modelo, a visão bíblica de evangelismo. Tá? E antes da gente iniciar, eu quero dizer já que se você ama Deus, você é uma pessoa que no seu íntimo tem buscado e ama a pessoa de Deus, essa aula vai ser leve e agradável para você, certo? Mas se você ainda não aprendeu a exercitar esse amor, essa aula vai ser extremamente pesada para você, tá? Eu só estou avisando isso porque, como eu disse, infelizmente nós temos muitas dúvidas hoje sobre evangelismo e a gente sabe que o evangelismo é o mandamento, a ordenança de Cristo. E uma vez que a percepção de evangelismo acaba faltando, né, a gente acaba ficando vazio nas outras áreas do cristianismo, tá bom? Agora, isso é para se desanimar? Claro que não, claro que não. Fato é que a pessoa que ama a Deus, ela vai ouvir às vezes um puxão de orelha, ela vai ouvir a exposição da palavra, e quer ela seja confrontada ou não, ela vai dar graças a Deus por isso, porque ela percebe que Deus tem falado com ela, e tem se importado com ela, e se envolvido com ela. Mas a pessoa que não aprendeu a exercitar esse amor, ela tende a culpar o preletor, o palestrante, né, por assim dizer, a pessoa, seria eu no caso aqui, mas qualquer outra pessoa, como se essa pessoa é que estivesse falando, né? Claro que tem casos em que existem pregações indevidas, mas quando a Bíblia é exposta, isso não é culpa do palestrante. Eu quero deixar isso bem claro até por outros pastores, outras pessoas que às vezes expõem a Bíblia, a gente sabe que tem muitos assuntos que são delicados na Bíblia e que confrontam o coração humano. Então isso serve para autoanálise, ou seja, qualquer coisa que eu fale aqui, que você se identifique de modo positivo, fique feliz. Qualquer coisa que eu fale aqui e que você se identifique de modo negativo, tenha o dobro da atenção para avaliar. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? Alguma dúvida sobre essa questão? Todo mundo tranquilo? Então, vamos fazer uma oração para iniciar essa aula? Pai amado, Senhor Deus Santíssimo e querido, eu te agradeço por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de aprender do Senhor diretamente e, de fato, de exercitar a nossa fé no Senhor, de exercitar a nossa vida no Senhor e crescermos espiritualmente na Tua presença. Que o Senhor venha estar, de fato, aqui presente nesta aula, nos ensinando, falando aos nossos corações e trazendo para a prática o que vai ser exposto aqui, Pai. De tal forma que aqueles que muito recebem do Senhor, como o Teu próprio Santo Filho diz, muitos serão cobrados, Pai. Então, abençoa-nos e aplica a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, antes da gente começar a falar sobre evangelismo, é primeiro preciso definir amor. O que é amor? Alguém aqui se arrisca a dar uma definição de amor? Eu estou com 2 microfones aqui, eu não sei se os diáconos estão com... Tem microfone ali? Então,
Alguém quer dar uma definição de amor? E o que vocês acham que é amor? Todo mundo tranquilo? Então, bem, eu vou dar a resposta. Amor não é sentimento. Tá? Começa por aí. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Aí vem a segunda pergunta. A palavra, o amor, é algo perpétuo? Algo que você escolhe uma vez e dura para sempre? Ou é algo exercitável? Que você vai aprendendo e constantemente aplicando na sua vida? Exercitável, né? Além de ser uma decisão, é uma decisão que, por causa da falha do nosso coração, podemos nos esquecer dela e colocar outras coisas acima dessa decisão. E aí nós devemos voltar para aquela decisão anterior e cumprir com a nossa palavra, certo? Nos mantendo fiéis ao que falamos. Então, quando a gente diz que ama a Deus, a primeira questão é: você não deve ter em si a ideia de que o seu amor por Deus seria uma maré de sentimentos. Nos sentimentos não tem nada de errado, a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas uma maré de sentimentos que te leva a viver num estado de relacionamento profundo e indescritível com a pessoa de Deus. Não é isso o amor, isso é experiência. Experiências emocionais com Deus sempre vão ter, né? Às vezes você vai chorar fazendo uma oração, às vezes você vai rir, né? Às vezes você vai se emocionar, vai ficar empolgado, às vezes vai ter desânimo, arrependimento, faz parte. Esses são sentidos do nosso corpo. Sentimentos são passageiros e eles se referem ao momento em que estamos lidando. Às vezes uma coisa que te faz chorar hoje não vai te fazer chorar amanhã, porque não é a mesma condição, o mesmo contexto que você está reagindo. E é muito perigoso quando você é sensível a todos os sentimentos em qualquer contexto. Porque você vai ouvir um testemunho de alguém falando de um Deus diferente do seu e vai achar que, por ser algo bonito e emocionante, seria referente ao mesmo Deus que você diz crer. Como acontece às vezes com outras religiões, né? A pessoa viaja, vai para um outro país, conhece ali uma outra cultura religiosa, se envolve com aquela cultura, fica emocionada ao ver aquele apego religioso e volta e diz: eu acho que esse povo também é salvo, porque eu vejo a sinceridade religiosa deles. Só que qual é o Deus que eles estão se envolvendo? Então, sentimentos podem ser perigosos quando você não sabe separar o contexto deles. O amor, porém, não tem contexto. O amor é uma decisão fora de contexto, fora de condições. Por exemplo, um homem que aprende a amar a sua esposa, ele não está interessado se ele vai ou não conseguir sustentar ela em todas as áreas. Ele está interessado em tentar. Se ele vai ou não conseguir cumprir tudo conforme o ideal, vamos colocar assim, um sonhado, né, pela visão cristã, que é dele conseguir suprir todas as necessidades da família, ele não sabe, ele não pode garantir. Ele pode ter uma boa profissão hoje e perdê-la amanhã. Mas a dedicação para cumprir é o que importa. A sinceridade e o envolvimento é o que importa. As condições traz Deus, certo? É Deus quem vai te abrir as portas, é Deus quem vai te dar saúde. É a mesma coisa, né? Se você ama o seu corpo, o corpo que Deus te deu, os seus cuidados não vão ser contextuais. Não tem um contexto para você comer melhor ou cuidar melhor de si mesmo. Existe uma decisão. Agora, tem as condições. Nem sempre você vai conseguir comer aquela dieta que é cara.
que é difícil, ou que falta no mercado porque na região não tem daquele alimento em abundância. Nem sempre. Mas cuidar do corpo não é contextual. E nós falhamos muitas vezes porque nós esperamos os problemas para se importar com essas decisões. Não é verdade? Mesma coisa, o amor ao próximo. E aí vem, quando a gente evangeliza, Paulo diz, né? Quer seja oportuno, quer não. Muitas vezes nós associamos o evangelismo como um jogo de oportunidades. Seja para a família, seja para os amigos, seja para os desconhecidos, mas nós associamos que evangelizar é aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. De fato, você tem que aproveitar as oportunidades. Mas e se eu te disser que Deus não promete que vai ter as oportunidades? Que não tem um único versículo em que diz assim: e Deus vai direcionar os cristãos para pregar às pessoas certíssimas, que é certeza que vão se converter, que é certeza que vão ser tocadas pela palavra do Senhor. Antes é ide a toda criatura, sem exceção, e não fazei acepção de pessoas. Sabe o que significa? Que não tem espera. Quando você diz que ama a Deus, que ama a Bíblia, você está pronunciando uma decisão. E se você tem fé, você vai ser fiel a essa escolha, a sua palavra diante de Deus. Certo? Vale lembrar que fé é uma questão de fidelidade. Quando Deus diz que Ele mantém o mundo, e você é fiel à palavra dele, você acredita em Deus. Mas se você for infiel, você vai duvidar da palavra de Deus. Certo? Porque é um decreto. E quem tem fé se mantém aliado com aquele que pronuncia o decreto e com as próprias juras. Certo? Com as próprias juras. Aquilo que eu jurei diante do Senhor, eu cumprirei. É por isso que Salomão adverte tanto sobre a questão de fazer juramentos, né? Se for jurar, faça um juramento muito prudente diante de Deus. Mas é melhor que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Você apenas receba os decretos. Certo? Faladas essas coisas, a gente pode prosseguir então. Por que evangelizar, né? É impossível glorificar a Deus sem evangelizar. A gente viu um pouco sobre isso, né? Nas aulas passadas, a gente viu que Deus é um Deus glorioso, que Deus é um Deus missionário, que Deus é um Deus de promessas, certo? Mas por que evangelizar? Evangelizar é especificamente você falar de Deus para as pessoas. E glorificar é você falar de Deus. Quando você presta glórias a alguém, não é que a ação é gloriosa, mas é o brilho que a pessoa tem. A palavra glória, ela é sinônimo de brilho, de esplendor, certo? De luz. Então, quando você evangeliza, você está literalmente falando da glória de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus amoroso, porque Deus é um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós que não merecíamos. Isso são ações, são feitos de Deus. Deus escolheu amar a humanidade de tal maneira. Deus se importa com a sua vida, são ações da pessoa de Deus. É parte da glória dele. Da mesma maneira que quando você chega para um general, por exemplo, e você vê todos os feitos de guerra, todas as conquistas que ele teve, você olha e fala assim, não, esse homem é um herói, um homem corajoso, um homem forte nas batalhas, um homem que você pode contar, um homem de palavra, né? Você está literalmente descrevendo a glória dele, é o reconhecimento de suas ações.
significa que toda vez que você glorifica a Deus, você já está propriamente evangelizando. Certo? Porque evangelizar é falar a notícia, é passar a mensagem deste Deus que fez algo pela humanidade, que tem glória diante da humanidade. Certo? A diferença é que uma coisa é você glorificar a Deus no seu íntimo, outra coisa é você glorificar a Deus em público, diante de todos. Certo? A gente, às vezes, se esquece o porquê da igreja existir, né? Geralmente se fala assim, não, a igreja existe para você aprender mais de Deus, para você cultuar, mas, na verdade, a igreja é um instrumento de evangelismo, acima de tudo. Observa, por exemplo, o culto solene, que é, de fato, o motivo da igreja existir. EBD foi uma criação vista pela necessidade, tá? A EBD ela não é necessariamente algo do modelo bíblico. Os grupos de estudo bíblico, como na quinta-feira, as reuniões de oração, não necessariamente são parte daquilo que nós chamamos de igreja como instituição de Deus. Apesar de que essas coisas fazem parte, são muito bem-vindas, são muito boas, tá? Então, frequentem, é bom, é ideal. Mas, especificamente o culto solene, o culto feito a Deus, é esse culto que tem maior valia, tá? Maior valor diante de Deus. Por quê? Porque ele segue o modelo de adoração instituído pela Bíblia. Certo? É justamente o culto solene. Aí você pensa sobre o culto solene. Vamos observar. Primeiro, você reconhece as suas falhas em público. Momento de contrição. Já parou para pensar nisso? É público. É um momento público. Não é como você estar na sua casa. Você está declarando para todos os que estão à sua volta que você cometeu pecados. Senão, por que se colocar de joelhos? Você acha que é santo? Por que participar da oração de contrição, se não se aplicaria? Mas reconhecemos publicamente, diante de todas as pessoas, que temos cometido pecados. O dízimo, você diz na frente de todas as pessoas, ao andar, depositar o dinheiro no gasofilácio. Hoje tem a questão das transferências, o que dificulta um pouco disso. Mas você diz na frente de todas as pessoas que você fez uma jura de sustentar a igreja de Deus, de cooperar para a manutenção e para a obra missionária. Você faz isso em público. Você acha que precisava? O cristão quer dar o seu dízimo, ele chega ali no gabinete pastoral ou vai com a secretaria da igreja e dá o dízimo, não é verdade? Mas por que é feito em público? Para declarar publicamente a glória de Deus. É evangelismo. É evangelismo. Quem vem à igreja e não conhece a Deus, ele nota todas essas coisas. Ele nota, por exemplo, como que você vai dar o dízimo se você tem resistência ou se você não tem resistência. Ele nota a saúde da igreja no sentido da reverência à mensagem. Se as pessoas dormem ou se as pessoas estão ali prestando atenção, dedicadas em aprender. Ele nota os louvores porque é uma pessoa que não conhece a Deus, mas está no meio público diante de Deus. E aí chega, o momento crucial da mensagem, que é quando Deus publicamente fala a qualquer um que se assente no meio dos santos, sem acepção de pessoas. A mesma mensagem que você escuta no domingo que comove seu coração é a mensagem que pode comover o coração de uma pessoa que nunca sequer ouviu falar de Deus. Não tem distinção de pessoas. Deus não faz essa separação, porque toda a sua vida pública serve para o evangelismo.
Mas não apenas a vida pública, a vida privada também. Se você casar e tiver filhos, se Deus te der essa bênção, você vai perceber que a vida familiar é também uma vida evangelística, de forma geral. Se você tem colegas, amigos, trabalho, você vai perceber que a vida comum é também uma vida evangelística. Se você tem família, você vai perceber que não existe momento na sua vida que não seja aquele momento em que você está literalmente sozinho, que não seja um momento evangelístico. Não tem como você separar as coisas. Certo? Não tem como. Não tem como. Tá? Então, é impossível que você dê glórias a Deus se você não evangeliza. Você tem fugido das ações evangelísticas? Pense bem antes de cantar louvores e de falar da glória de Deus. Porque é certo que sai da boca para fora. É certo que sai da boca para fora. Certo? Eu falei, esse estudo, ele pode ser pesado se você ainda não tem aprendido a exercitar o amor por Deus. Mas não se incomode com isso. Tá? Não se incomode. Porque, infelizmente, a nossa vida é tendenciosa a fracassar. Certo? Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 95. Salmo 95, a gente vai perceber isso nitidamente. Até o versículo 7, na verdade até o versículo 8, somente. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, só levantar a mão, tá? Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Perceba que isso já é uma mensagem evangelística. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Percebe que ele convida as pessoas para reconhecer a glória de Deus? E aí ele começa a dizer algumas coisinhas da glória de Deus. São as ações, Deus criou o mundo, isso é uma ação de Deus. Isso é uma mensagem evangelística. E aí ele fala, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Só até aqui. Percebe nitidamente que o convite a louvar o Senhor é uma mensagem nitidamente evangelística? Percebe isso? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Quando você canta hinos, salmos, cânticos espirituais, qual é a reflexão que você faz antes de cantar? Será que isso te traz à memória pessoas que não conhecem esse Deus? O que se percebe? Ou é somente ritmo e balbuciar de palavras? O que vem no seu coração? Mas perceba que a função do cântico na igreja não é entreter os irmãos, não é animar o culto, não é tornar o ambiente mais amigável, mas é explicitamente evangelizar. Evangelizar. Aí eu vou ser bem sincero para vocês terem uma noção, e é importante que a gente compreenda o quão perdida a igreja do Senhor está nos últimos tempos.
observem muitos dos cânticos atuais. Eles são produzidos para cristãos, com expressões, jargões que só cristãos entendem, sem mensagem nenhuma evangelística que promove nenhum tipo de arrependimento. Já perceberam isso? É cântico que canta, Yeshua, Hamashia, Deus Emanuel, Senhor, Deus forte, e fica nisso, e não muda, e não fala. Cadê a mensagem evangelística do cântico? Já observaram os hinos? Não que os hinos sejam a única coisa boa a se cantar, mas compare a letra, a mensagem que tem em um hino, a construção que ele faz em um hino, para um cântico moderno. Óbvio que não é todos os cânticos modernos que se aplicam, né? Tem muitos cânticos modernos bons, tá? Mas perceba que nós... Muito obrigado, irmão. Perceba que nós utilizamos os louvores do Senhor para entreter cristãos. Utilizamos os salmos para entreter cristãos. E não falar aos descrentes. E aí hoje nós temos bandas presbiterianas que só falam para os cristãos, em 90% das suas músicas. E melhor, lucram com isso. Isso não é uma confusão? Aí tem a lei que diz: não fale o nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus em vão. Não estou dizendo que são pessoas mal intencionadas. Não é isso que eu estou falando. Deus conhece o coração de cada um. Mas o que eu estou dizendo é que, diferente de uma música de romance que você pode escrever, quando você usa o nome de Deus para falar das obras de Deus, você já está cumprindo uma ação evangelística e você deve prestar atenção nisso. Para que o nome de Deus não seja reduzido entre os gentios. Porque a Bíblia é bem clara em relação a isso. Quando você fala da igreja, você tem que ter muito cuidado para não se referir como se fosse apenas um hábito de crentes. Como se fosse só uma tradição. Não é só uma tradição. Tem que ter muito cuidado com essas visões. Principalmente quando a sua mente está muito aberta para mudanças. Muito aberta para mudanças. Por quê? Porque Deus não muda. E se Deus instituiu uma maneira de fazer algo, dificilmente Ele vai mudar o modo de fazer algo. Certo? Claro, isso vai depender do que é instituído por Deus e do que é instituído por homens. Deus não instituiu a EBD, não instituiu o currículo da EBD, mas instituiu o culto solene. O culto a Deus foi instituído por Deus. Certo? E eu posso dar certeza para os irmãos de que a igreja hoje morre, de que hoje se diz que nós já vivemos na era pós-cristã, ou seja, o cristianismo já passou, nós estamos entrando num mundo em que as pessoas não são mais cristãs, justamente por causa, certo, dessas falhas de observação. Dessas falhas de observação. Porque tratamos a igreja como se fosse ou só uma coisa tradicional, ou como se fosse algo mutável. E não é. Não se pode mudar. E aí a gente vai ver em João 1:39, né? E eu vou abrir ali no Evangelho de João, capítulo 1:39. Agora sim a gente consegue ir para o evangelismo na prática, né? Mas a gente vai ver aqui os tipos de evangelismo que Deus institui. Vou tomar um pouquinho de água.
O versículo, eu vou fazer a leitura também, os irmãos acompanham. Ele diz assim: respondeu-lhes, Jesus falando, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Né? Por que esse versículo é interessante? Jesus leva 4? É 4, né? E realmente, apesar de que esse versículo se aplica, tá? Eu li errado. Mas apesar de que esse versículo se aplica, vocês vão entender o porquê depois. 4:39. Muitos samaritanos, agora sim, daquela cidade, creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Só esse versículo mesmo. Bem, vocês vão entender. Quando se fala de evangelismo, a gente vai perceber 3 grupos de evangelismo, que a gente pode chamar de evangelismo 1, é 1, evangelismo 2, é 2, e evangelismo 3, ou é 3, certo? O que é isso? São círculos de interação que você consegue acessar. No caso de João 1,39, você vê que Jesus usa a própria casa dele para conversar com os discípulos e falar ali e discipular, certo? E dali surgem os 2 primeiros seguidores de Jesus, que entre eles está Cefas, né, Pedro. E depois você vê que Jesus fala a uma mulher, ela é samaritana, e essa mulher vai até as pessoas de seu povo e fala para eles. Certo? Então nós temos aqui grupos sociais. E aí é muito importante entender isso. O que é o evangelismo do tipo 1? É aquilo que você tem fácil interação. As pessoas que estão na sua casa, os seus amigos, o seu trabalho. Certo? O seu bairro, coisas que estão muito próximas de você e que você já tem contato com isso. Que basta falar para evangelizar, certo? Basta aparecer para evangelizar. Isso é o grupo 1. Ele é o mais eficaz de todos os modos de evangelismo. O evangelismo do tipo 1 é o mais eficaz. E nós sempre, quando evangelizamos, queremos que as pessoas utilizem o E1. Certo? O evangelismo de tipo 1. Sempre você vai querer recomendar para uma pessoa que ela evangelize as pessoas que já estão próximas dela. Certo? Sempre. Aí tem um grupo E2. O grupo E2 é aquele que não está tão perto, mas que você tem acesso por meio dos seus conhecidos. Então, vamos observar assim, você tem um amigo, o seu amigo tem amigos, certo? Os amigos do seu amigo não são seus amigos. Deu para entender? Mas bem, os amigos do seu amigo não são seus amigos, porém são amigos dele. Se você evangeliza o seu amigo, para você, aquele grupo é 2. Para o seu amigo, aquele grupo dos amigos dele é 1. Então é melhor que você incentive ele a evangelizar aqueles amigos, ou que se junte com ele para evangelizar aqueles amigos. Você cria proximidade. O grupo E2, você tem acesso por meio de pessoas, mas ele não é propriamente algo que Deus te deu, certo? E aí tem um grupo 3, que é aquele que está bem distante mesmo. É aquele que você teria que conhecer os amigos do seu amigo para acessar os amigos do seu amigo. Entendeu? Então é um grupo bem distante. Você, às vezes, nem sabe que a pessoa existe. Certo? Nem vê a pessoa. No contexto missionário externo, quando a gente vai evangelizar outros povos, etc., é você imaginar assim. Digamos que você está, por exemplo, nos Estados Unidos. Você é brasileiro, você fala português. E aí você pensa, poxa, eu vou aqui me sentar com uma roda de brasileiros, esses brasileiros vão ser o tipo 1 de evangelismo. Falam a minha língua, têm a minha cultura,
conhecem o que eu conheço, certo? Estão no mesmo contexto que eu, um brasileiro nos Estados Unidos. Agora, eu vou falar aos americanos. Eu aprendi inglês. Isso é o tipo 2. Certo? Então, eu vou estar lá conversando. São pessoas de outra cultura, de outro contexto, mas que pela proximidade do aprendizado da língua, do trabalho, ou do que sei lá, que eu estou fazendo lá nos Estados Unidos, eu acabo conseguindo evangelizar aquelas pessoas. O grupo 3 já seria a comunidade chinesa que mora nos Estados Unidos. E você só consegue falar com eles, provavelmente, se você conhece ou se você sabe falar chinês e frequenta o bairro chinês, que é o Chinatown. Então, assim, percebe a diferença, a distância das coisas? O evangelismo tipo 1, ele é sempre o mais eficaz, mas infelizmente nós temos insistido muito no evangelismo tipo 2 e tipo 3. Tá? Infelizmente, muitas vezes nós fazemos eventos com a intenção de atingir todos os tipos de pessoas e esquecemos da pessoalidade do evangelho. Você vai ver no início de Atos que quando os apóstolos saem para evangelizar, eles se distribuem entre algumas regiões e eles evangelizam para 1, 2, 3 pessoas e aquelas pessoas evangelizam os seus. Isso é uma estratégia de frutificação, porque a ordem de Cristo não é só evangelizar, mas fazer discípulos. O que significa que quando você evangeliza uma pessoa, você deve estimulá-la para que ela também evangelize. E aí você consegue discipular aquela pessoa para que ela evangelize pessoas que são do ciclo social dela, e ela evangelizando a família dela, evangelizando os próximos, todos esses vão se achegar no mesmo lugar. Esse é o modelo mais eficaz de evangelismo? Esse é o modelo mais eficaz de evangelismo? Tá. Só que esse é um modelo que mais traz vergonhinha também, certo? Vamos colocar assim. Porque é um modelo em que você está conversando com pessoas que te conhecem, que sabem da sua conduta, que sabem dos seus conflitos muitas vezes. Pessoas com quem você vai ter que gastar mais tempo, porque são justamente pessoas próximas, não são pessoas distantes. Pessoas com quem às vezes você vai ter que substituir tarefas. Por exemplo, às vezes você tem um bom momento entre os amigos, mas que, em termos de evangelho, se os seus amigos não são cristãos, não é um momento frutífero. Frutífero. Não é um momento que traz frutos no evangelismo. Ou seja, você está ali conversando, está todo mundo se divertindo, é um momento saudável, mas nenhum deles estão conhecendo Jesus Cristo. E aí, tem um versículo que diz, sangue nas suas mãos. É sangue nas suas mãos. Deus te deu. A diferença do tipo 1 para o tipo 3 é que Deus não te deu o mundo para que você alcance ele. Mas Deus te deu amigos, te deu família, te deu vizinhança, te deu trabalho. Essas coisas Deus te deu para que você lide bem com elas. Certo? Então existe uma diferença de responsabilidade. Eu amaria ver os árabes se tornando cristãos. Amaria. Mas, realisticamente falando, o que eu posso fazer sobre isso? Eu posso me voluntariar para ser um missionário lá, posso financiar um missionário lá. Mas eu tenho garantia de que isso vai acontecer? Quer eu indo, quer eu financiando? Não, não é errado, nem ir, pelo contrário, é excelente. E nem é errado financiar, é excelente. É excelente. Só que perceba que existe uma diferença de responsabilidade. A pessoa que tem um chamado missionário, ela assumiu uma responsabilidade, ou seja, não é que ela assumiu, ela ganhou de Deus uma responsabilidade para com aquele povo. Deus colocou no coração dela esse peso de ir lá e falar. Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, eu tenho direito, poderia lhes cobrar a vida pelo trabalho que fiz. Paulo fala isso para os Gálatas. Poderia lhes cobrar a vida por causa do envolvimento, e de fato, o envolvimento de Paulo com a igreja é inquestionável.
Até hoje, ele é e sempre vai ser a grande referência de missionário, certo? E o envolvimento, a responsabilidade que ele abraçou é exemplar. Mas Paulo foi convocado por Deus para fazer isso. De tal maneira que ele foi morrer de bom grado por fazer isso. Falaram para ele que se ele fosse para Jerusalém ele ia morrer, e ele foi mesmo assim, sabendo. Não foi um incidente, certo? Porque ele estava interessado em evangelizar o César. Essa é a diferença. Então, o grupo E1 é responsabilidade sua e Deus vai te cobrar. Tenha certeza disso. Deus vai cobrar o evangelismo dos filhos. Deus vai cobrar o evangelismo dos amigos. Deus vai cobrar o evangelismo da descendência. O evangelismo da esposa, do marido. Não que você tenha que achar que é você que vai converter a pessoa, não é isso. A conversão é Deus quem faz. Mas a ação, o obedecer o mandamento, o evangelizar é uma ordem de Deus, não é uma opção. Certo? Não é uma opção. E muitas vezes nós somos omissos. É mais fácil, né, a gente subir num palco e fazer um evangelismo de palco, onde você não mostra muito a sua natureza, né, do que você evangelizar proximamente. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão um pouco dos círculos fechados, das bolhas sociais saudáveis que nós vivemos entre os cristãos, para conseguir evangelizar aqueles que estão lá fora. Porque cristão não vai se converter, né? Já se converteu. E se os seus amigos não estão interessados em evangelizar com você, é porque eles estão te atrasando no cristianismo. Sinto dizer, mas é uma verdade. Se você tem interesse de fazer algo, você convida os seus amigos à igreja para fazer algo, e eles não fazem, eles só estão te atrasando. Não dependa deles. Porque a ordem é clara. Tá? A ordem é clara. E o resultado desse modelo de evangelismo é que uma vez que você evangeliza alguém, aquela pessoa vai ter o seu próprio modelo tipo 1, de proximidade, e ela vai evangelizar outras pessoas que vão ter o seu tipo 1, e outras pessoas que vão ter o seu tipo 1, e por aí vai indo. Então você tem ali um cristianismo funcional, orgânico e profundo, sincero. Por exemplo, uma pessoa que teve experiências em uma vida mais urbana, de estilo mais urbano, ela vai ter mais relacionamento com o evangelismo de tipo urbano do que uma pessoa que cresceu na fazenda, numa cidade bem pequenininha, de 5.000 habitantes, certo? Porque a pessoa que cresceu numa fazenda, numa cidade pequenininha de 5.000 habitantes, ela não conhece da dinâmica e da cultura da cidade grande. Muitas vezes ela vai ter dificuldades. Então, para ela, o evangelismo de cidade é um tipo 2. Agora, se você convida ela para ir num Barra da Grota ali, por exemplo, para ela é natural. Porque é uma cidadezinha pequenininha que ela conhece, consegue perceber como as pessoas se relacionam, convivem. Percebe? A gente vê muito disso, né? A gente vê às vezes uma pessoa que passou por uma experiência de vida determinada, tipo, um muçulmano que se converteu e vai evangelizar os muçulmanos. Uma pessoa que viveu durante muitos anos na droga, se converteu e agora se dedica a fazer um ministério para evangelizar os adictos, os viciados. Uma pessoa que passou por experiências homossexuais agora se dedica a evangelizar os homossexuais. A gente vê muito disso. É natural isso. Porque a ordenança de Deus é a lei natural do mundo, tá? É igual... Por que a homossexualidade é pecado? Né? Porque a lei diz que é pecado. Agora, como é que você percebe isso na prática? Porque é natural. Não é porque alguém disse que é pecado. Tá? A gente julga muito errado certas coisas por achar que é uma tradição em cima daquele pensamento. Mas Deus criou Eva para o homem
para que eles tivessem filhos, multiplicassem. A ordenança está no Gênesis. Homossexuais podem ter filhos? Não, né? Então, será que é difícil entender que a própria lei biológica explica como as coisas funcionam? Por exemplo, o corpo do homem e o corpo da mulher explicam suas funções também. Não é verdade? Você vê o cérebro da mulher tem uma formatação que é um tanto diferente da do homem. O corpo físico da mulher tem uma formatação que é diferente da do homem. Isso diminui o valor deles? Não. Mas a própria lei de Deus é perceptível na natureza. Deus criou o homem para voar? Não. Se você pular de um precipício, você vai conseguir voar? É sábio pedir para Deus que Deus te ensine a voar? Certo? Agora, Deus criou o homem para evangelizar? É prudente não evangelizar? Se você entender o que significa lei de Deus, a diferença da lei de Deus para a lei do homem, você vai perceber que é muita loucura. É por isso que o texto bíblico diz: Deus faz dos sábios loucos. Porque quando o sábio nega a lei de Deus, ele segue por um caminho gigantesco de imprudência. Porque ele está indo contra a lei da natureza. Deus é um só e criou o mundo que reflete ele mesmo. O próprio homem é imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus não tem sentimentos? Jesus chorou. Emoção e sentimento. Certo? Jesus não é Deus? Você acha que Deus não tem aparência? Jesus é homem. Certo? Agora, a lei é bem clara de que a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela é como um morto. Sabe o que isso significa? Que ela não entende a própria natureza, de tal forma que a sua mente e a sua vida se tornem confusão, loucura, porque ela não consegue compreender a própria natureza. Tá? Muitos ensinamentos na Bíblia, mas nem todos são nosso foco aqui. Então vamos para as análises culturais. Certo? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Todo mundo tranquilo? Análises culturais, certo? Então, observe, autoridade de Cristo. É importante a gente sempre observar o que é cultura, primeiramente, né? A palavra cultura tem a ver com plantação, tá? Tem a ver com plantação. A gente tem os cultivos, né? Então, cultura é aquilo que você planta. E se você plantar milho, você não vai colher arroz, certo? Então, assim, naturalmente, cultura está ligada com o tipo de resultado que você busca também. É isso, tá, pessoal? É prática, é aquilo que você faz e como que você consegue analisar a sua cultura? Pelos frutos. Tá bom? Você analisa a cultura que você vive pelos frutos. Se você cultiva a Bíblia, os seus frutos serão bíblicos, não é verdade? Mas se você não cultiva a Bíblia, os seus frutos serão mundanos. Certo? Então a cultura, ela está ligada à nossa vida prática. E aí, novamente, para a gente compreender, e essa parte aqui, ela vai, eu vou já avisando, vai ser pesado, tá? Infelizmente vai ser pesado, mas não deveria, né? Mas vai ser pesado. É engraçado, né? Porque, ou melhor, é engraçado não, é triste. Porque a gente fala muito da glória de Deus, fala muito da pessoa de Deus, mas analisa a cultura cristã, certo? Você tem medo do amanhã? Deus diz que sustém o amanhã. Observa a mentalidade que nós passamos para as nossas novas gerações. Não é uma mentalidade de prudência como a gente costuma achar.
Prudência é diferente de loucura, de preocupação insana. Você chega para uma pessoa e fala assim: se você não fizer faculdade, você não vai ser ninguém. Isso é bíblico? Deus vai menosprezar aquela pessoa por causa disso? E se Deus quiser estragar um país de cima a baixo e só prejudicar os que são graduados? O que você vai dizer? Então a gente olha e fala: não, você vai lá e busca e faz, porque se você não fizer, vai ser ruim. Aí a pessoa tem medo de ter filhos, porque ela fica pensando: ah, mas se eu tiver filhos nas condições erradas, Deus não sustém? Não é a imprudência, mas o medo. A quem você teme? Condições humanas ou Deus? Então a gente fala de Deus, mas depois fala assim: mas infelizmente hoje é difícil viver, a gente tem que se preocupar muito com o trabalho, muito com as finanças, com as riquezas, e foca completamente no material. Completamente no material. E esquece que se Deus não quiser, você não acorda amanhã. Se Deus não quiser, morre todo mundo aqui. Certo? E aí, a percepção da glória de Deus diminui. Os focos são tolos. E aí a pessoa conquista aquilo que dava tanto medo para ela e continua não aplicando. Quanto mais se envolve com o trabalho, menos se envolve com a igreja. Quanto mais conquista os seus sonhos, menos busca a Deus. Quanto mais tem dinheiro para ter os filhos tão sonhados, a vida do lar tão sonhada, mais foge de cumprir isso. E o que nós vemos? Nós vemos uma Europa em que 1% das pessoas frequentam igrejas. É isso que nós vemos. Certo? Vai dizer que a Europa é um país pobre? Ou melhor, um continente, né? A Europa não é um país, é que é tão pequeno que parece um país. Para o brasileiro é complicado. Mas a Europa é pobre? É pobre de cultura, de história? É pobre de igreja? Está faltando templos lá para as pessoas frequentarem? Não. Mas perceba o quanto que o modo como você vê Deus e o modo como você vê Deus agindo na sua vida cega completamente. Cega completamente. Eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz, infelizmente por pouco tempo, mas ele tinha o plano de se mudar para o Canadá. E ele tinha acabado de ter filhos, né? Eu falei assim: rapaz, você tem certeza que você quer ir para o Canadá? Porque assim, lá a situação é um pouco complicada quando se trata de educação, escolas, da influência que tem lá, né? Ele falou: não, eu tenho certeza, porque é muito melhor para a minha família, é muito melhor para os meus filhos, a qualidade de vida é 100% melhor. Eu falei: isso é verdade, é um país de primeiro mundo. Mas você tem certeza mesmo? Você garante que vai dar uma boa educação para os teus filhos? Que você vai manter ali a mentalidade da sua esposa sadia, a sua mentalidade sadia? Isso é tranquilo, porque é questão de vida prática, né? Não é mais cristão. Tá? Assim, desigrejado, né? Se diz cristão. Mas tem um filho hoje de 7 anos e que acredita ter nascido mulher. De 7 anos. O desejo cega a percepção. Certo? O desejo cega a percepção. Não é errado buscar vida melhor, mas é errado fazer com que essa busca não te faça perceber o Deus que você serve e a quem você presta contas. Tá? Isso é errado. Nós temos também a análise social do dia a dia. Certo? O que é a análise social do dia a dia? Os grupos e ciclos sociais que você já frequenta, o E1. Os grupos que têm acesso através dos amigos, o E2.
Os grupos que você tem acesso através dos amigos dos seus amigos, que é o E3. Aí entra aquela velha história. Nós falamos muito sobre o evangelismo, né? Mas nós não vivemos uma vida cristã. Eu vou dar um exemplo. Talvez seja um exemplo triste, mas eu espero que não. Eu espero que seja um exemplo leve para você. Mas eu vou dar um exemplo. Recentemente eu tive a oportunidade de falar com uma moça sobre a questão de que a amizade feminina ela não é a mesma que a amizade masculina. E o tipo de amizade que a mulher cultiva não é o mesmo tipo de amizade que o homem cultiva. Se você observar o mundo, isso é bem nítido. Certas conversas, os tipos de ambiente, até os tipos de esportes, às vezes, mudam bastante. Certo? Só que é uma coisa, um privilégio. Deus deu 2 enormes privilégios para a mulher, que homem nenhum consegue fazer. O primeiro foi que dom de Deus é vida, e a única criatura que pode dar vida voluntariamente é a mulher. Certo? Isso é um talento divino. Tá? Quem dá a vida é Deus, mas a mulher, pela mera biologia, pode promover a vida. Certo? Então, já começa por esse privilégio. O segundo privilégio é o ciclo social. A mulher ela tem um olhar social muito diferente do homem. O homem ele consegue zoar os amigos e sair tranquilo, sem achar que se alguém se ofendeu ou não. A mulher, ela fica preocupada com os sentimentos. Preocupada se algo foi pesado demais. Preocupada com as vestimentas. Às vezes o cara passa desapercebido. Não é todo homem, é claro, que passa desapercebido. Mas percebe que o homem tem um certo desleixo social? Quando ele se estressa com a sociedade, ele vai lá e se isola. Ele fala, eu vou viajar, vou dormir numa chácara. É isso que eu vou fazer. Mas a mulher, quando ela se isola da sociedade, ela começa a se preocupar com a sociedade. Aí, observa uma coisa muito interessante sobre percepção social. A qualidade que os cristãos dos séculos passados buscaram na medicina, tecnologia, na qualidade da saúde, dos cuidados, escola, educação, foram para beneficiar os homens ou para beneficiar as mulheres? Para beneficiar as mulheres. Certo? Para beneficiar as mulheres. Se hoje nós temos escolas gigantescas, hoje nós temos hospitais excelentes, ciência e tudo, acredite, é porque os homens, naturalmente, são comovidos pelas necessidades das mulheres. E isso promove ciclos sociais. Que promove evangelismo? Que promove evangelismo? Certo? Cuidados que promovem evangelismo. Mas quando nós nos esquecemos dessa parte da lei, o resto fica ofuscado. O resto fica ofuscado. E aí a gente deixa de evangelizar. Sabe o que significa? Que tem certos estilos de vida que são ruins. Tem certos gostos que são ruins. Tá? Não é certas coisas que é por gosto, por estilo de vivência, por contexto. Não, tem coisa que é ruim. Se não gera fruto, é ruim. Não tem o que falar. Certo? Se você chegou ao ponto de conseguir assistir uma série, um filme que tem cena explícita, erótica, tem crianças aqui, eu não vou falar certos termos, cenas eróticas, e isso não te incomoda, isso mostra o quanto que a sua cultura do dia a dia é ruim. Se você assiste uma história que tem triângulo amoroso é sinônimo de adultério. Não é verdade? Sinônimo de adultério. E isso não te incomoda e você ainda diz assim, é natural. A maioria das pessoas fazem isso. E não te promove ira santa. Isso é uma prova de que a sua cultura é ruim. Não é mais ou menos, não, é ruim. Porque relaxa a sua mente.
E como é que você vai promover um casamento de santidade, uma cultura de santidade que evangeliza as pessoas, se aquilo que você vive e faz e fala e pensa e gosta promove para Satanás? Certo. O que você vai falar? O que você vai falar? Então, muitas vezes a gente fala do evangelho, mas justifica as outras coisas, e isso anula o evangelho. Porque o evangelho ele é completo, ele afeta na sua vida inteira. Eu vou contar uma experiência pessoal que foi o que mudou a minha vida, por mais besta que seja. Quando eu era pequeno, isso pequeno eu digo adolescente, eu não era cristão. Cresci num lar cristão. Tive uma excelente educação cristã. Excelente. Quem me conhecia pensava que eu era cristão, mas eu era ateu. E se tinha uma coisa que eu amava, era juntar com os meus amigos, e a gente juntava com o pessoal da escola, e eu tinha uma bandinha de rock, e a gente ficava ali tocando, às vezes, músicas de outras bandas, às vezes músicas próprias. E eu amava fazer essas letras reflexivas, cheias de críticas, e tudo mais. E, assim, eu amava rock. Eu dormia ouvindo rock, para vocês terem uma ideia. E não era rock leve, não. Era rock só gritaria, só pauleira mesmo. Era aquele pesado, certo? Porque eu gostava disso porque eu tinha uma certa ira, até por causa da educação cristã, de querer criticar certas coisas. Então essas músicas, geralmente, elas têm muita crítica. E aí eu me identificava com as críticas das músicas e escutava elas. Eu dormia ouvindo essas músicas. Dormia mesmo. Eu tinha insônia na época, eu dormia ouvindo música, e certa vez, depois que Cristo mudou o meu coração, eu continuei tentando com os meus amigos, continuar com as bandas, até porque eu pensei assim, não, talvez eu consiga usar isso para evangelizar os meus amigos. Só que as coisas não batiam, certo? Não batia. Eu chegava lá, as músicas não eram boas, as bandas que eu escutava tinha muita coisinha errada no meio também. E aí eu comecei a querer criar as próprias músicas, as bandas cristãs de rock. Sinto dizer, mas para quem não é cristão, assim, para quem está lá fora e conhece do rock, são bandas muito ruinzinhas, tá, pessoal? Então, existe uma razão para não tocar. Elas são muito pobrezinhas, e de termos de música mesmo, que eu digo, para as outras bandas. Então, o pessoal acaba não gostando. E aí eu não conseguia dar uso. Não conseguia dar uso. E eu comecei a querer criar as próprias músicas. Só que uma coisa interessante é que as minhas próprias letras acusavam a minha vida anterior, os meus amigos e o meu gosto musical. Porque eu comecei a admirar algumas belezas, certo? Algumas belezas muito interessantes, que eu não vou tratar sobre elas aqui no momento, porque não convém, mas tem a ver com a percepção de vida. E aí isso promoveu em mim um sentimento nacionalista muito forte. E eu comecei a escutar uma sanfoninha, uma violinha de vez em quando, e eu me encantava com aquilo. Eu tinha um colega que tinha uma viola, eu pedia para ele levar a viola e tocar junto. E o pessoal não gostava, E aí eu comecei a perceber como que o meu gosto musical me atrasava. Sabe o que eu fiz? Eu me forcei a deixar de gostar de rock. Deixar de gostar de rock. Aí você pensa, isso é besteira, porque é só um gosto musical. Só que isso mudou completamente a minha cultura. Eu poderia ter relaxado. Essa que é a verdade. Poderia ter relaxado. E aí, recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz jovem, filho de cristão, mas que não é cristão. E aí eu estava falando com ele e falou assim, cara, mas é muito ridículo essas coisas que vocês falam sobre o cristianismo, Porque eu fico vendo, meu pai é da igreja e tudo mais, é líder na igreja, mas escuta Pink Floyd. E aí eu olhei assim, olha aí, É só um gosto musical, Mas olha aí, rapaz, não é mais de igreja. Olha
o que ele foi buscar para criticar a igreja? O que ele foi buscar? Certo? Então, às vezes a gente subestima o peso dessas mensagens, mas a gente esquece a linguagem, né? Hoje nós temos cristãos que falam que não tem problema falar palavrão. Você vai ver entre os adolescentes, até desafio vocês a conversarem com os adolescentes da igreja, daqui, eles falam palavrão, a grande maioria deles falam palavrão, dos adolescentes dessa igreja. E se você repreender eles, eles vão falar assim, né? Mas é normal. Vão admitir que é errado, mas é normal. Aprendeu na escola. Justificativa boa, né? Se for por isso, eu aprendi todos os meus pecados no mundo também. Então, não justifica. Mas a verdade é que até o modo de falar prejudica. Até o modo de se vestir prejudica. Tá? Agora, uma coisa maravilhosa, né? Última análise cultural, as famílias. Sua família tem diferentes ciclos sociais. As práticas e educação familiar faz toda a diferença na proclamação da glória de Deus. Os missionários falam às famílias, aqui são a função dos missionários e pastores, tá? Eles falam às famílias que estenderão isso para outras famílias. Isso é uma coisa interessante. Muitas vezes nós temos a impressão de que a função do missionário é falar para o máximo de pessoas possíveis, mas não. A função do missionário é falar para algumas famílias que serão utilizadas por Deus. Todo o campo missionário começa assim. Você não vai encontrar um único que seja diferente. O único momento que isso aconteceu foi com os apóstolos. E mesmo assim, depois você perceber que são sempre listadas famílias, casas de pessoas. A igreja é extremamente familiar. O funcionamento da igreja é extremamente familiar. Agora, sobre isso que eu estava falando antes, a gente vai ver algo muito interessante. Solução para o evangelismo. Você quer evangelizar na prática? Primeiramente, entenda que Deus não te criou para ser medíocre. Sabe o que significa isso? Que se você tem raiva de ir numa loja e não encontrar uma única roupa decente para um cristão, abre uma loja, abre uma fábrica de roupas e faz a moda. Você não precisa ser medíocre. Certo? Não precisa. Se você vai num psicólogo e fica com raiva porque o psicólogo fala baboseiras, recomendando pensamentos que são contrários aos pensamentos bíblicos, vira psicólogo. Ou estimule alguém que tem interesse por essa área de virar psicólogo e fale, não, vire mesmo. Vai lá e mude a profissão, faça alguma coisa. Se você tem raiva de política, se envolva. Não se ausente. Se envolva. Aí você vai falar para a pessoa, não, mas é porque o cara vai e se corrompe. Né? Olha Davi. Olha o exemplo de Davi. A corrupção, ela vem pela falta de evangelismo. Se esse cara subir na política disposto a evangelizar os que estão lá, ele não vai se corromper. Só que a sua vida depende muito da sua disposição de falar para as outras pessoas aquilo que você acredita, ou pelo menos desacreditar. Pelo menos desacreditar. Tem raiva de educação? Faça uma escola. Por que você acha que a igreja faz hospitais, escolas, creches, orfanatos? Não é para fazer a diferença? Aí vira modelo depois, né? O sistema de John Knox, pai da igreja presbiteriana, é exemplo. É o modelo de educação na Europa. É o modelo do nosso antecessor, fundador da igreja presbiteriana. Certo? A vida cristã, ela não é feita para ser medíocre, pelo contrário. Os cristãos, eles devem se envergonhar quando eles são apenas massa de manobra num país, quando eles são apenas população irrelevante num país. Certo? Devem se envergonhar. Perceba que Paulo falava para os gregos com a mesma autoridade que um filósofo falava para os gregos. Ele defende o evangelho no Areópago, que é um tribunal de discussão filosófica.
a pregação em Atenas. Aí você fala, você acha que Paulo não lia, não? Era um homem medíocre de cultura, de estudo, de envolvimento? Ainda assim, alguém que era um missionário. Às vezes a gente tem essa ilusão, né, de que a pessoa intelectual é a pessoa que fica ali no escritório, lendo e não se envolve muito com a ralé. Só que esse tipo de pessoa não é intelectual. Sinto te dizer, isso não é intelectualismo. Ou melhor, isso é somente intelectualismo por intelectualismo. Um defeito. Essa pessoa, você pode chamar ela de professor de faculdade, mas por não se envolver com o mundo real, não é alguém intelectual. Tá? Não é alguém intelectual. Vida cristã. A Selma. Vou passar para o guia prática. Ô, irmão, vou falar antes que você finalize, né, que eu vi que bateu o primeiro sino. Antes de falar o que realmente eu quero falar sobre o assunto, dizer que o sonho bom, né, se todo mundo pudesse montar a escola, porque não estamos satisfeitos, nos tornarmos psicólogos, porque não concordamos, né, com a linha do psicólogo que estamos indo, mas sabemos que isso não é real, né? Tanto é que Jesus disse que não era para nos tirar do mundo, né? Mas para nos livrar do mal. Enquanto estivermos aqui, a gente vai enfrentar essas coisas mesmo, né? Predispostos a evangelizar, mas a gente, esse sonho, essa utopia de querer fazer, a gente sabe que seria o perfeito, né? Mas a gente não vai conseguir. Bem, mas você começou falando uma coisa que me chamou bastante atenção, e você voltou a falar no assunto, então eu resolvi perguntar. Ao longo dos anos na igreja, eu tenho aprendido que o louvor, ele é para adorar a Deus. E que se esse não for o objetivo, né, a gente está só cantando. Que todo cântico tem que ser para glorificar o Senhor. Daí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão que você disse, que o cântico, ele é para evangelizar. Daí me bateu assim, fiquei pensando que eu nunca tinha ouvido essa posição. Sempre ouvi que o cântico é para a glória de Deus, para exaltar a Deus, glorificar o seu nome. E não o homem, né? Tanto é que o embate sempre é esse o embate. Os cânticos hoje é mais para exaltar o homem do que a Deus. Queria que você falasse, eu sei que já ficou bem atrás, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa questão dos... Então, eu estava pensando aqui, eu me recordei de poucos cânticos que falam sobre evangelização. A grande parte, até os hinos, eles falam mais na exaltação a Deus. Gostaria só que você discorresse um pouquinho sobre esse seu posicionamento de que cântico é para evangelização. Cântico, a questão é justamente essa. De fato, o cântico é para adorar. Mas o que é a adoração? Adoração é falar de Deus. Você não precisa falar de Deus para si mesmo. Você não precisa. Entende? É a mesma coisa que, imagina assim, eu chego, por exemplo, você pega aquele hino que fala assim, das grutas, das rochas, dos vales, eu não vou lembrar a letra exatamente, mas percebe que ele está narrando que Deus é criador? Ele está falando de Deus. Você acha que o autor do cântico tinha dúvidas de que Deus era criador? Do hino? Não. Para quem serve falar que Deus é criador? Para a pessoa que não conhece a Deus. A admiração, por admiração, ela é algo individual. Você vai fazer na sua meditação, você vai fazer num poema que você fez sozinho, mas tem ali comentários, o Raí ali. Mas, quando você reconhece Deus em público, você está falando de Deus. É como eu chegar para uma pessoa no meio da rua e falar assim, sabia que Deus é criador? Deus é um Deus de louvor, de glória, um Deus belíssimo. Ele criou tudo o que você está vendo, Ele te criou. Isso não é evangelismo? Isso é evangelismo. A diferença é o destaque que dá para isso. Os hinos, eles seguem um padrão litúrgico.
Então, eles começam com a abertura do culto e eles vão até o final, o término do culto. Então, eles seguem todo o padrão litúrgico. E o culto a Deus, por si só, ele é completamente evangelístico. Pode falar, Rai. Achei muito interessante a pergunta da tia Selma, porque eu acho interessante, né, também, eu como compositor e faço parte do departamento de música, e já venho há um tempo, né, pensando sobre isso. De fato, Daniel, o que você disse é uma verdade, e quando se fala de louvor, a gente precisa entender que existem canções que elas são para cantar na igreja, né? Existem canções que a gente consegue cantar em culto solene. No culto solene, a gente tem várias partes. Então, existem canções que vão falar mais sobre a contrição, sobre as nossas dificuldades em relação ao pecado e que a gente deve chegar ao Senhor e confessar. Então, tem uma canção que todo mundo conhece, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Então, essa canção ela é específica para isso. Quando chega no ofertório, tem um hino, tem uma canção que fala especificamente do ofertório. E, na parte de louvor, existem canções que exaltam ao Senhor. E o que o Daniel, acredito, entendo eu, não sei se ele vai concordar comigo, mas o que eu entendi, Daniel, quando você disse que existem músicas feitas simplesmente para adorar a Deus, né? E as bandas hoje, elas estão fazendo muitas músicas para cantar, de fato, na igreja, em conjunto com a igreja. A nossa dificuldade hoje é que a gente não consegue encontrar bandas que falam sobre evangelismo. Entende? Por exemplo, a gente fala do Projeto Sola. O Projeto Sola, a ideia da banda foi, do início, cantar músicas cristocêntricas, né, baseadas na Bíblia ali. Então, lógico que e visando a igreja, ele fala bem claro isso no início da banda ali, foi visar o louvor na igreja. Então, de fato, você não vai encontrar uma canção que fala sobre evangelismo. Então, o que acontece? A nossa dificuldade hoje é encontrar uma banda que fala exatamente sobre evangelismo. Entendeu? Sim. Então, o que eu entendo quando o Daniel fala é isso. As bandas hoje não estão preocupadas em evangelizar, em fazer músicas que falem, de fato, que a pessoa é uma pecadora e que precisa de Deus, mas sim louvando ao Senhor. Isso é louvável, tudo bem, mas a gente precisa entender que também a gente precisa encontrar essas canções, mostrar ao povo quem Deus é, fora da igreja, entendeu? É justamente isso. Por exemplo, o Rai citou o Projeto Sola. O Projeto Sola é uma banda excelente. Tá? Tem letras excelentes, bíblicas, cristocêntricas. Só que, realmente, eles mesmos dizem que a preocupação deles não é o falar para o público não cristão. E aí é onde, se você refletir, fica essa questão. Mas será que o público não cristão precisa de mais músicas de louvor a Deus? Quem é que realmente precisa reconhecer essas coisas? Será que é o cristão que precisa ouvir mais sobre quem é Deus? A gente aprende, continua aprendendo. Mas nós já sabemos, a igreja, o foco da igreja não é para o cristão somente. Então, quando nós trazemos para a igreja, para o público, não para o fone de ouvido. O fone de ouvido não tem problema, né? Você vai ouvir ali uma música que é de melhor agrado, mas quando você traz para a população, traz o evangelismo. E a regra é bem clara, tanto é que Paulo fala, né? Quer comais, quer bebais, ou seja, é qualquer coisinha mínima, portanto, contanto que estejam te olhando, vendo aquilo, que faça para não gerar escândalo, que faça para que o nome de Deus seja reconhecido, glorificado. Ele não está falando isso se referindo aos cristãos. Ele está falando isso se referindo aos judeus que questionavam os cristãos. Ele está falando isso se referindo aos gregos que questionavam os cristãos. Tanto é que ele mesmo diz, olha, que a esposa seja boa ao marido a ponto do próprio exemplo dela evangelizar o marido. Não é que ela não ia falar diretamente do evangelho, mas a ideia é justamente essa, não tem como você separar as coisas. Infelizmente hoje nós separamos muito. Como se evangelismo fosse uma coisa que eu faço de vez em quando. De vez em quando. Eu sinto o horário porque eu vou só terminar com as recomendações práticas, porque senão a aula vai ficar incompleta, né?
E aí eu peço perdão às crianças. Mas esse é literalmente o último slide. Então, pessoal, o que você pode fazer para trazer isso para a prática, sem que isso seja pesado? Porque a gente sabe, o cristianismo pode ser sim uma religião muito pesada, mas isso é quando nós não compreendemos o que Deus está nos falando, porque a palavra de Deus é clara, ele traz alívio, o fardo é mais leve. Certo? Então, o que te faz perceber que é menos pesado? Primeiro, comente sobre a sua meditação. Isso é uma dica muito simples de evangelismo que a gente não usa sobre a meditação. Você quer evangelizar alguém? Faça uma meditação de manhã, acorde cedo, chegue para a pessoa, no momento de puxar ali um assunto, você fala: interessante, hoje Deus falou muito profundamente comigo na minha meditação. Porque a meditação não é Deus falando com você? Você não precisa nem dizer para a pessoa, se Deus tocar o coração dela, ela vai perguntar, e o que ele falou? E aí você desce evangelho, certo? Mas é algo simples, não é simples? Ou então, o que custa você chegar e falar assim para uma pessoa: eu te amo muito, por isso eu gostaria de falar para você que eu não sou a única pessoa que te ama. Eu estou preocupado com você. Para onde você vai? Como está a sua vida? Será que é errado e pesado fazer isso? Falar que ama uma pessoa, se importar com uma pessoa? Será que é errado e pesado falar essas coisas? Mas nós não dizemos. Antes, pela ignorância do cristão, ele faz um evento milionário para falar a mesma coisa. Certo? Não é verdade? Um evento gigantesco. Não estou dizendo que é ruim fazer os eventos grandes. Mas se não tem a parte básica, fica sem fundamento. Vai cair. Não vai dar frutos. Nós temos muitos projetos evangelísticos, missionários, aqui no Brasil, que são caríssimos, complexos, usam todo tipo de profissão ao seu favor, dá assistencialismo de todas as áreas. E você vai ver os frutos. Cadê? Você vai ver o impacto que isso tem no país. Cadê? Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Entendeu? Ou eu estou mentindo? Então, observem que existe um básico. Essas coisas acontecem, mas existe um básico que ele não pode ser recusado. Segunda coisa, faça leituras em grupo. O que é que custa você ler um livro, você refletir sobre um livro com um grupo de pessoas? Certo? O que custa você sentar para ler um romance, por exemplo? Não estou falando só ler a Bíblia, não. A Bíblia, ela vem com o tempo. Mas você pode muito bem chamar alguém e falar assim: vamos ler A Culpa é das Estrelas. Né? Vamos refletir sobre esse livro. E na conversa comum, você vai apresentar a sua visão cristã e ela vai apresentar a visão não cristã. Só que não é assim que nós conhecemos e aprofundamos relacionamentos? Será que é pesado fazer isso, ler por 1 hora num final de semana? E isso você não consegue convidar outros 2, 3 para fazer? Agora, se a pessoa recusa, não foi você fez a sua parte. Certo? Mas será que é pesado fazer isso? Ou chamar as pessoas para um chá da tarde, para um cafezinho? Mas nós fazemos todas essas coisas para a igreja. E quando vamos levar para fora, não levamos a igreja. Nós levamos outras coisas. Nós associamos que o louvor que faz sentido para o cristão deveria fazer sentido para o não cristão. Então nós colocamos palcos, colocamos as luzes, colocamos excelentes cantores para falar de um evangelho que eles não estão nem interessados em ouvir. E aí você vê os cristãos se aproximando dos louvores em praça pública e os descrentes se distanciando, incomodados com o som. Aí tem pessoa que vai tomar e cantar, porque é tudo de igreja. Você não está falando para o não cristão, você está falando para o cristão. Certo? A sua vida é ferramenta de evangelismo. E se você vive mal, você não vai evangelizar. É simples assim. Terceira
recomendação: momentos de amizade. Você chama o pessoal para jogar um futebol cristão, né? Um futebol, e aí a gente sabe que futebol tem palavrão e tudo, mas o defeito não é o palavrão no futebol, o defeito é o cristão que não corrige, que não incentiva o bem. Não é o futebol. Mas não é possível que se monte um campeonatozinho, te chame para jogar um videogame, essas coisas não servem também para falar do nome e da glória de Deus? Todas essas coisas servem. Se você tem empresa, você pode reunir empresários para conversar sobre empresa e usar como evangelismo. E aí as minhas últimas palavras, por causa do horário. Minhas últimas palavras, porque talvez isso daqui faça total diferença. A irmã Selma falou sobre a questão de que realmente seria um sonho. De fato, seria excelente se a gente pudesse fazer. Mas tem algo muito interessante para a gente observar nesse quesito. Deus honra o trabalho do justo. Do justo. Sabe o que isso significa? Eu vou dar um simples exemplo e vocês vão refletir em cima desse exemplo. Imagine que você acabou de iniciar uma empresa, uma carreira, ou uma profissão mesmo. E você está pensando em crescer, obviamente, nenhum mal nisso. Só que você fala assim: eu preciso usar isso para evangelizar. Vou me aproximar dos empresários da minha cidade, vou me aproximar das pessoas e eu vou começar a usar o meu trabalho para o evangelismo. Você não vai criar amizades sólidas? Vai. Porque você vai falar com as pessoas não como um cristão chato que fica ali batendo tecla, mas você vai chegar, vai falar de trabalho, vai chamar para ler, vai conversar, vai falar do seu trabalho, daquilo que você faz. Tudo para evangelizar a pessoa. Preocupado com a saúde dela. E ela, por ver a preocupação dela, a sua preocupação com ela, ela vai ficar encantada, não é verdade? Isso é padrão, pessoal. Se você se importa com uma pessoa e chega para conversar com ela, verdadeiramente se importando com ela, vocês viram amigos. Não, isso significa que vai ser com 100% das pessoas, mas vai ter uma boa parte das pessoas que vai virar amigos. Agora me diz, isso não vai estar divulgando a sua empresa? Não vai estar abrindo portas? Por exemplo, agora aplique essa mesma coisa numa pessoa que é recepcionista, está preocupada com a saúde da pessoa, a vida espiritual, física e emocional. Chega ali numa lojinha, trabalha numa loja de roupas, olha para a mulher e fala, ela vai escolher aquela roupa, mas eu tenho certeza que aquela vai valorizar mais ela. E fala isso para ela, a mulher não vai agradecer? Aí vai dizer assim: bom atendimento, excelente profissional. Mas qual era a preocupação? Sinceridade de qualidade de vida para os outros. O médico que se importa com os seus pacientes para o bem da alma deles, não é o médico, não é o melhor médico? É o que vai buscar o melhor remédio, vai fazer os melhores exames? Não pense que o cristianismo atrasa a sua vida. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nunca pense isso, não coloque isso na sua mente, porque Deus não é Deus de miséria. Isso é muito importante. Eu vou encerrar por aqui.